aqueles que não têm, né, assim, essa presença. E vimos que um local seria os Estados Unidos, porque já havíamos passado por lá um período por questão de trabalho e víamos o quanto havia necessidade, né, de uma família, né, também ali. Então, nós como casal, sem os filhos mais, né, porque já são adultos, nós partimos há 2 anos atrás e foi uma bênção muito grande para nós, em primeiro lugar, né, porque fizemos esse passo de deixar tudo, né, vender tudo que temos e irmos para lá, e sem saber como seria. E a gente descobriu uma coisa assim muito grande do ponto de vista também, assim, como pessoas, né? Porque nós sentíamos que com essa vida do Evangelho na nossa casa, a gente tinha a presença de Jesus entre nós. Jesus está entre 2 ou mais, estão unidos, né? Porém, com o passar do tempo e que a gente foi se abrindo e saindo também do nosso ninho, que era talvez a Mariápolis, talvez o Focolare, a gente descobriu a grandeza de outros carismas, né? Descobriu isso, e aí nos foi pedido para ajudar a implementação de um movimento que não era o nosso, que era o movimento matrimonial mundial, Encontro Matrimonial Mundial, para os brasileiros que moram ali na Flórida. E nós sabíamos que é uma colônia muito grande, né? E também a igreja está preocupada com esse número de católicos brasileiros que estão lá e nos pediu para nos implantarmos esse movimento para os casais. E foi uma coisa muito maravilhosa, porque a gente percebeu uma comunhão dos carismas, né? Nós trazíamos toda essa espiritualidade da unidade e descobríamos também essa beleza do encontro matrimonial, que é também uma obra de Deus, um carisma do Espírito Santo, e descobrimos na nossa vida o que significava o diálogo. E a gente já tinha tentado viver o diálogo desde a adolescência, mas ali nós aprofundamos em um modo muito profundo, assim, humano também, e nos fez realmente renovar o nosso matrimônio depois de 40 anos. Que coisa linda, né? O que é a Igreja de Deus? Essa igreja na terra que é em Cristo a encarnação do mistério de um Deus que é amor, e um amor que é mútuo e recíproco entre o Pai e o Filho, não é? No Espírito Santo. E essa igreja agora sabe que tudo procede desse amor, toda a criação, depois toda a riqueza espiritual no mundo procede desse amor. E essa igreja, então, que tem uma espiritualidade, essa espiritualidade da comunhão, da unidade, não é? Onde 2 ou mais estão unidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. Essa igreja que é capaz de reconhecer a riqueza dos outros movimentos para acolhê-los, abraçá-los, somar com eles, não ficar em espírito de concorrência, meu movimento é melhor do que o seu, aquelas besteiras que no fundo, não é? Só enfraquece, só diminui a intensidade da força do mistério de Deus, porque o homem com o seu pecado corta muitas vezes essa realidade. No entanto, aqui, o movimento da unidade, o movimento realmente onde todos sejam um, abre o coração, ilumina com a presença de Jesus, que traz o seu Espírito de tal maneira o coração do homem, que a gente deixa muitas vezes a nossa casa, nos deixa no sentido físico, né, do centro que você estava vivendo, Mariápolis, tudo, e vai a serviço de outro movimento que precisava, né, de uma presença para uma ajuda e consolidar-se. Então, a gente cuida da igreja nisso daí. Não está cuidando do meu movimento, estou cuidando do mistério de Deus, que é a Trindade. O mistério de Deus, que é a Trindade, é aquele mar infinito de amor, onde dali procede agora todos os peixes, sai dali todas as riquezas, não é? Para o mundo, e todas são minhas, e as minhas riquezas são dos outros também. Que beleza, né? Oxalá todos os casais, ou os cristãos, o mesmo vivendo aqui, tivesse essa abertura
para os outros movimentos, na sociedade, para os outros homens, mulheres, até que não são de igreja, mas que a gente vai com aquele amor de Deus ao encontro dele. Muito bem. Seboc, você teria que dizer alguma coisa, né? Por exemplo, só a Neuza, né? Fala de uma maneira tão linda do mistério de vocês dois viveram juntos essa experiência. Então, o que é de um é do outro também. Ela quase que falou tudo. Graças a Deus ela esqueceu o finalzinho, porque assim deu uma chance de eu falar alguma coisa. Porque depois de 2 anos lá, nós... Lá nos Estados Unidos, na Flórida, já mais ou menos esse movimento do Encontro Matrimonial Mundial para a comunidade brasileira, porque lá nos Estados Unidos já existe para a língua inglesa, está muito desenvolvido até antes do Brasil. Aqui no Brasil também está muito desenvolvido. O Brasil importou de alguma maneira aquilo que já existia, já estava lá implantado, né? Agora está exportando de novo. E o que aconteceu, e para a língua espanhola também está muito espalhado, mas língua brasileira não tinha, língua portuguesa. Então, agora, depois de 2 anos, a coisa já caminha, né? A gente também vai voltar, tudo, mas viemos ao Brasil ajudar 2 filhos que moram na Fazenda Esperança. Talvez o senhor com certeza conhece, os ouvintes talvez conheçam. A Fazenda Esperança é uma fazenda que nasceu de um frei franciscano para recuperação de drogados. Esse frei foi amigo meu, quando ele estudava em Petrópolis, eu estava em Realengo, no Rio, na periferia. Ele vinha durante 4 anos, na sexta-feira à noite ou sábado de manhã, e saía embora depois do almoço. A gente trabalhava junto ali, Frei Hans Stapler. Exatamente. E 2 dos nossos filhos se encantaram com essa realidade, porque nós visitávamos muito a fazenda, porque o Frei Hans também era muito amigo nosso, ele vinha muito na Mariápolis, então nós fazíamos a Começou lá em Guaratinguetá o trabalho dele. Começou em Guaratinguetá. Então nós fomos para Guaratinguetá e um dos meus filhos já passou 3 anos em Florianópolis, numa favela, trabalhando em prevenção de drogas. Ou seja, ajudando os adolescentes a se desenvolver na área. Ele estudou esportes, é graduado em esportes na USP, né? Mas tem também cultura, digamos, música, todo um grupo com um outro sacerdote, né? Padre Wilson Gro, lá em Florianópolis, que você com certeza conhece também. E depois de 3 anos lá, ele veio parar na fazenda por causa da minha filha, que já estava lá. E apresentou essa proposta, né, para o Frei Hans de começar um trabalho de prevenção, né? E o Frei Hans quase pulou fora da sua pele de alegria quando ele disse: olha, o Papa Bento XVI, quando esteve aqui em 2007, me falou: recuperar é muito bom, você fez um ótimo trabalho, continue fazendo. Um novo desafio seu é prevenção. E ele faz 10 anos que está procurando como começar, e justamente meu filho caiu do céu, está começando um trabalho de prevenção, e nós estamos aqui, então, construímos uma casinha para eles, fizemos alguns... né? Estamos aqui há 4 meses ajudando-os também nesse trabalho. Coisa bonita, a gente vê como Nossa Senhora, que é mãe, e por ser mãe, quando ela trouxe Jesus ao mundo, ela deu Deus à humanidade. Essa maternidade de Nossa Senhora biológica é algo profundíssimo, mas é muito mais rica ainda, porque a maternidade biológica dela envolvia não a biologia de um homem só segundo a natureza humana, mas um homem que tinha a natureza humana e a divina, 2 naturezas numa única pessoa, na pessoa de Jesus. Então Nossa Senhora deu Deus à humanidade. E ela quer que nós, cristãos, filhos dela, que parecemos com ela, queremos ser semelhantes a ela, continuemos a missão dela, levar Deus ao mundo onde há dor, o sofrimento, o problema, o desencontro, onde há desorientação, onde há a perdição de valores, onde há realmente a perdição da juventude, onde há o crime, onde há, afinal de contas, a destruição da dignidade, da beleza do homem, como Deus quer que seja dignidade, beleza, santidade. Onde existe a destruição disso, ela quer que a gente chegue, os cristãos. Que bonito quando uma família, desde o pai, a mãe, os filhos, se integram nisso. Você falou aí de 3 ou 4 filhos, mas sempre seus filhos todos envolvidos por aí, nessas questões. Casados, muitos deles, mas todos eles voltados para esse serviço da maternidade e da paternidade de Deus. E um deles está aqui em Aracaju, casado com uma aracajuense, né? E você não sabe o nome dele, não? Um deles, não diz o nome do seu filho, não? Como é que é? É Carlos Seboc, trabalha na Fafem aqui em Laranjeiras. Qual é o nome do homem mesmo?
O nome dele é Carlo. Ah, é Carlos Seboc. Ah, sei. Tô O sabendo senhor agora. conhece, sem dúvida. O senhor não teve no casamento porque estava viajando, mas senão teria sido o senhor que casava eles. E ele acabou de ter um filho há 20 dias atrás, que chama Estevão Seboc, que é o nome do meu pai. Que bonito, né? Que bonito. Então, vocês poderiam, além do que vocês já falaram, do trabalho de vocês, não é? Além do, afinal de contas, não é? De toda essa maravilha de um caminho, vocês poderiam falar um pouquinho também, a motivação mais rica e profunda de tudo isso daí, desde a juventude de vocês até agora. Vocês têm 5 minutos para dizer ainda todas essas coisas para o nosso povo, né? Vocês são missionários, sempre foram na vida, mas agora missionário para além fronteiras, além do Brasil, lá longe. Né? Com tudo, como dizia no início, teria tudo para ficar aqui. Agora, se ele cabelinho branco aí, você ainda tem, eu não tenho mais nenhum quase, né? Ela aqui, né? São missionários, podia estar aqui, né? Cuidando dos netinhos, visitando o filho aqui, outro ali, acolá. Mas continuam hoje naquela atividade, como se fosse aqueles jovens, né? Cuidando das pessoas, como Jesus andava cuidando no tempo dele. E ele andava também, pé na estrada, pé nos povoados, né? Ao encontro do doente, do surdo, do mudo, do aleijado, do leproso, do paralítico e tal, né? Um pouquinho, né? O que é que impulsiona vocês a tudo isso daí? Como é que é isso aí? Porque já estava na hora também de repousar um pouquinho, né? Mas não. Essa visão, assim, do casamento, né? Desde o início para nós era muito certa, muito clara, né? A gente não estava nos casando para nos acomodar, né? Como eu disse, para colocar os chinelos, né? A gente está se casando para trazer uma revolução de amor para o mundo. E o amor não nos deixa nos acomodar, está na nossa zona de conforto. A mãe está sempre procurando o mais descômodo para ela, para poder dar o conforto ao filho, né? Então, essa é a visão que a gente tem do casamento. E, portanto, quando chegam os desafios, hoje, esse período, nós estamos passando por muitos deles, a gente percebe o quanto isso nos fortalece, né? E nos faz nos ficar, como o senhor dizia antes, né? Sem essa necessidade de nos aposentar, mas nos ficarmos fortes e mais revigorados pelo fogo, né? Pelo fogo do amor daquele que está no Evangelho. Fogo vem trazer sobre a terra. Não quero outra coisa, senão que ele se espalhe, né? E a gente quer dar nossa vida até o último momento por esse ideal, né? Pois bem, é isso mesmo. Jesus disse fogo. E quando ele partiu, e quando ele decide pelo mundo inteiro, levai, né, o meu Evangelho, a minha palavra, o meu fogo. Ele não diz isso só aos apóstolos, que era bispo, sacerdote, mas disse para os cristãos. Você que é cristão, batizado, e se você tem consciência do seu batismo, o que é que significa, você tem que ter o testemunho desse fogo. Isso aumenta o amor entre nós dois. Pois na realidade, nós nos consagramos como casados, né? Numa realidade que existe no movimento dos focolares, como focolarinos casados. Para quem conhece é fácil, para quem não conhece pode ver até no Google, né, que é o pai de todos aqui hoje. E fizemos essa consagração no casamento. E como isso, estamos nos lançando nas mãos de Deus, através do movimento, né? O Papa esteve em Lopiano hoje. Lopiano é a cidadezinha modelo do movimento, uma cidade testemunho. Nós moramos 30 anos numa cidade testemunho aqui no Brasil, a Mariápolis de Neta, lá é a Mariápolis de Lopiano, existe mais ou menos umas 24 pelo mundo afora. E o Papa foi visitar justamente esse testemunho e respondeu perguntas e deu orientações fantásticas para o pessoal de toda a obra, de todo o movimento. A obra, a gente diz porque a obra de Maria é o nome oficial do movimento dos focolares na Igreja Católica. Porque Maria trouxe Jesus ao mundo, deu Deus ao mundo, né? O objetivo da obra é, através do amor mútuo e recíproco, com a medida de Jesus. Não é só amai-vos uns aos outros. Isso na dimensão carnal, humana, existe entre o homem e a mulher. Mas como eu vos amei, com aquele meu amor, que é ir além das forças físicas humanas, dos fenômenos humanos, para viver aquele amor sublime de Jesus,
mesmo na cruz, está ali dizendo, Pai, perdoa porque não sabe o que faz, se consumando. Essa dimensão tão bonita de ser igreja. Igreja é dois ou mais unidos no amor de Jesus. Mas para isso, precisa aquele amor que não tem medida.